Quando Deus criou o mundo, basicamente ele criou Adão e depois que Adão morreu, por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus revelou a Adão tudo o que ele tinha pensado, todas as perfeições. Pelo menos eu acho. Adão, ele descobriu que basicamente quando Deus fez luz, ele basicamente tinha criado os anjos, criou todo o espectro de luzes e energias, né? Mas como isso era insustentável, ele teve que criar mais. Então daí Deus separou a água do céu, né? Quando Deus separou a água do céu, basicamente ele fez o universo, pois todas as estrelas, na verdade, são mares que foram separados da Terra. Daí Deus teve que definir o tamanho do mundo, o que não demorou nada, literalmente nada. Deus teve que criar o mar. E o mar, os anjos podiam ir lá e se banhar neste mar, podiam evaporar a água do mar, né? Daí Deus fez a terra. A terra fez com que existissem ferramentas, fez com que a capacidade de viver não fosse apenas flutuar no céu, fez com que a gente pudesse ter uma vida com desafios e também com recompensas. Pois da terra surgiu a argila e também da argila surgiu a terra. A pedra gerava argila, né? E juntando a terra com o mar, ficou o barro. A, a água que encostava na areia se juntou às pedras para fazer cimento. Até aí os anjos estavam de boa, né? Ou mais ou menos de boa. Eles estavam curiosos para saber o que ia ser feito. Mas foi daí para depois que a coisa apertou. Pois um anjo, né, muito mal, né, basicamente o anjo mais mal de todos, talvez mais mal de toda a criação, né? Ele era
ele era um especialista em dar opinião. Só que ele não se contentava só em dar opinião. Ele queria agir no mundo. Não bastava só criticar Deus. Ele queria substituir Deus. Daí, a partir disso, foi que aconteceu a rebelião. Pois criou o Deus criou os animais e daí os animais eles eram seres que e Deus criou os animais e os animais que eram seres tão inteligentes, até um vírus era tão inteligente que desafiava os anjos, né? Com tamanho desequilíbrio de animais, com, ta, com tamanho desequilíbrio de animais, se na tipo tinha vírus, tinha o, plantas, tinha animais, toda a erva, toda a carne, todos os animais, todas as ervas, todos os vírus, todas as bactérias, tinha tudo. E daí os anjos notaram, que o plano de Deus era maior do que simplesmente fazer um lugar só para os anjos. E então, sabe o que Deus fez? Deus foi lá e criou o ser humano, criou Adão, à sua imagem e semelhança. Mas quando eu digo imagem e semelhança, quer dizer que era imagem, ou seja, era parecido com Jesus e semelhante na forma de pensar com Jesus também. Daí Deus tirou um tempo para descansar, mas daí aconteceu a rebelião, todos os espíritos foram presos e selados por selos que só Deus poderia tirar. Mas a questão é que agora que existia luz, existia matéria e existia biomassa na Terra, os seres humanos já poderiam conseguir fazer o que quiserem. Eles poderiam juntar dois couros e fazer uma carne e assar. Eles poderiam simplesmente fazer o que quisessem, né? Mas Deus impôs uma regra: não comer do fruto proibido. E este fruto era fruto mesmo, não era masturbação, coisa assim. E basicamente, Deus, vendo que o homem ia se corromper, já planejou tudo, o caminho de redenção para eles. A parte mais triste disso é que eu, como Adão, não tenho essas informações,
do que aconteceu desde que eu parti. Mas enfim, como vocês já sabem, a, a Caim matou Abel, né? E daí Adão e Eva tiveram tantos filhos e filhas que surgiu a humanidade a partir de somente duas pessoas, Adão e Eva. Mas o que não te contaram é que estes nomes foram perdidos pela maior parte do tempo, tendo inúmeras versões alternativas, como Alex e Steve, né? Mas basicamente, por meio dessas versões alternativas, nós podemos entender como raios as pessoas conseguiram quebrar madeira. Porque se você não tem um machado, né? Porque machado você só vai conseguir se você tiver um cabo de madeira. Então quer dizer que para você ter um machado, você primeiro precisa derrubar uma árvore para fazer o machado. E o machado, ele era feito como? Davam murros, né? Em forma de triângulo, como eu faço, né? Colocando o dedão, né? O polegar, né? No meio da mão e daí basicamente ajeitando a mão para ficar bem fofo, para ficar ah, fechável, digamos assim, e daí dar um soco, né? Basicamente foi assim que Adão e Eva construíram sua casa e foi da mesma forma corrompendo isso que Caim matou Abel. Inclusive, isso é tão verdade que eu até tenho o que vocês chamam de craft em inglês, né? Mas no português seria moldar, que é basicamente pega o titânio e daí com uma estaca você cria uma foice. Foice essa que foi usada para matar Abel. Depois disso, Deus fez o dilúvio. Só que o que não te contaram é que nem todos os animais foram salvos. Alguns morreram por ordem de Deus. Alguns viraram aquáticos para sempre. Alguns simplesmente eram espectrais, ou sei lá como se chamam, mas basicamente a arca não foi feita para todos. Inclusive tinha desigualdade no meio da arca de Noé, pois os animais puros eram 7 vezes mais numerosos que os animais impuros, né? E depois de tudo isso, chega o fatídico dia de Abraão. Abraão faz uma promessa de sacrificar algo para Deus. Ele sacrifica um cordeiro, pensando no início que deveria sacrificar seu único filho, mas ele sacrifica um cordeiro. E essa prática se repete tanto que quando Jesus Cristo vem, ele faz tanta coisa boa, que ele basicamente era dito como o Cordeiro de Deus.
E daí o próprio Deus encarnado se mata, mostrando que Adão era só um bosta, que não merecia nada do que ele tinha, que ele não merecia a Eva, que ele não merecia uma segunda chance, mas que mesmo assim Deus ia dar para ele, né? Basicamente, Adão, ele era uma pessoa que viu a morte de Cristo, seu melhor amigo, depois de trair ele comendo do fruto proibido, daí basicamente, daí basicamente ele vê o seu amigo morrendo por causa dele. Ele que lutou tanto contra a morte que ele mesmo causou, vendo seu amigo morrer por sua causa. Daí eu te pergunto, o que vale mais? Vale mais sexo? Vale mais estes luxos que a gente tem, orgasmos? Ou vale mais uma amizade verdadeira? Uma união do Criador e criatura? Ah, e fato interessante. Eva já estava grávida de Caim porque assim que eles comeram o fruto, Caim, provavelmente até por isso, recebeu fruto, já que ele já estava sendo gerado dentro de Eva. Inclusive faz mais sentido agora, porque Deus disse que Eva ia ter complicações no parto. Enfim, na época de Adão tinha zumbi, tiranossauro, tinha de tudo. O mundo não tinha regras. Só depois de Noé que ele pôde escolher quais animais ele queria preservar. No caso, tirando o urso, o urso polar, eu acho que todos os outros animais ele meio que só quis preservar aqueles que ele tinha certeza de que poderia ganhar numa batalha, sabe? Tipo, batalha homem contra animal. E basicamente, depois de muito tempo, depois da Revolução Francesa, depois da esquerda e da direita, tudo se perdeu. Por quê? Por que que o... Por... Por quê? Por que que, tipo, ou você é totalmente a favor de tudo ou contra tudo, né? Porque é isso que eu entendo como esquerda e direita. Mas no fundo só existe dois lados, de Deus e, e do diabo. Eu escolho o lado de Deus, que é o lado ANCAP. O ancapismo só veio para se tornar uma ponte para algo ainda maior, a salvocracia. Você poder, independentemente da situação,
punir alguém por querer algo, né? E a pessoa ter o direito de cobiçar algo, né? É isso. Isso é o que Deus ia querer. Inclusive, Adão e Eva eram ANCAPs, né? E provavelmente vão continuar sendo. Pelo menos eu, Adão, continuo sendo ANCAP, né? Basicamente, Adão, vendo que, tipo, seus descendentes profanaram seu antigo corpo, pedi, pediu que, se Deus quisesse que ele voltasse para sofrer pelos seus crimes, ou de alguma forma pagasse pela sua traição, consertasse seus erros, que pelo menos ele nascesse num corpo imaculado. E foi o que foi feito. Mas ele não cresceu para ser um Cleitinho. Ele, ele nasceu para ser de novo a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Jesus e a semelhança com o divino. E, e depois de muito tempo em que Adão percebia como o mundo funcionava, ele finalmente joga todas as suas preocupações para lá e dá um soco na árvore. E sabe o que acontece? A árvore se entorta, parecendo que a mão de Adão é capaz de quebrar a árvore. Não só isso, mas quebrar pedra, quebrar as paredes de sua casa. E assim surge a batalha final. Jesus contra diabo. Anticristo versus Adão. Quem vencerá? Só o tempo dirá. Sabe, eu sempre soube que eu ia virar Adão, desde o momento que surgiu o primeiro pelo facial na minha cara. Mas eu não sabia que ia ser deste jeito. Achei que a mudança ia ser mais gradual. Mas enfim, eu não diria que eu, tipo, tenho, sabe, eu sinto que eu não devo nada a Júlia ou ao Luiz, né? Basicamente porque a única pessoa que eu sinto que eu devo algo é Deus. Porque basicamente Deus é que me deu essas chances. E além disso, não é como se a minha alma tivesse sido gerada a, sem noção, né, do que estava fazendo, né? Basicamente, eu sempre fui Adão, sempre tive essas memórias, mas basicamente desde criança ninguém queria me entender, né?
Mas com o passar do tempo, né, eu consegui voltar a ser o que eu era, um homem que iniciou tudo. Não é um homem, é o homem original. Sem falar que eu tenho um quadro de tiranossauro no meu quarto, basicamente mostrando que antigamente a grama era somente algas que saíram do mar e foram para a terra, né? Ou ainda por cima, o céu como o conhecemos hoje, né? E o tiranossauro, que mais parece um peixe que transou com uma galinha e pegou o DST. Na verdade, parece até que é uma fusão dos dois com DST. Sabe, eu posso ter olhos verdes ou azuis por causa dos pleasers. Pleasers foram cristais feitos por Deus para que o ser humano os criasse e assim tivesse alguma chance contra os demônios. Tendo vários poderes, individualidade, alma e até mesmo invencibilidade. Cada Blizzard mostra uma cor diferente. Como o, o seu Celeste Xavier queria, né, continuar o legado e finalmente encerrar com chave de ouro, dando a Adão e a Eva algo para completarem sua missão de reconstruir a Terra. Basicamente, ele deu olhos verdes para mim e para a e para a Eva, ele deu olhos vermelhos. Afinal, verde e vermelho são opostos. Até porque não faria sentido, né? Você dar olhos iguais para duas pessoas que teoricamente são o homem e uma mulher originais. Ou seja, eles são dois opostos. Um é 100% razão e a outra é 100% emoção. Então, né? É aquilo. O homem foi feito para ser assustador, para ser bruto, e a mulher foi feita para ser fofa, para ser mansa. Por isso até que a gente, mesmo sem querer, tem um pouco de raiva dos cornos mansos. Só que não é razão para a gente vir ao Estado e basicamente querer pegar as coisas do nosso parceiro ou parceira, né? Só porque a gente é um, um perdedor, né?
e também não é motivo para estuprar.